Meus irmãos, abram comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Vamos dar prosseguimento à nossa série de sermões no Salmo de número 119. Abra comigo a Escritura. Nós vamos ler do verso 57 ao verso 64, embora nossa prédica essa manhã se detenha no verso 58. Diz-nos assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graça, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Pai Celeste, mais uma vez, nós aqui estamos para aprendermos da tua palavra. Não nos deixes sozinhos, porque sem ti nada podemos fazer. Abençoa a tua igreja reunida aqui hoje, que juntos possamos prestar cada vez mais, com graça e poder, o culto que te é devido. O poder do teu Espírito fala conosco, a tua igreja, nós precisamos ouvir a tua voz. Tua palavra é a verdade. E não havendo profecia, o povo se corrompe. Nós precisamos da palavra para nos limpar, para nos desintoxicar, para prosseguirmos nesse mundo, para cumprirmos a jornada que o Senhor designou para nós, peregrinos na face dessa terra, caminhando rumo à cidade celestial. Glorificado seja o Senhor, e que tudo aqui que apresentamos, Senhor, nós precisamos de Ti. Sem a Tua bênção, nada de fato tem valor, tem sabor, satisfaz. Somente o Senhor é quem satisfaz. Então ajuda a tua igreja para que tudo o que intentamos seja feito na força do Senhor, na força do seu poder, para que nossas vidas, em nossos lares, nosso trabalho, enfim, todas as nossas relações legítimas reflitam o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Pai, por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, após considerar o Senhor a sua porção, né, e se voltar para a palavra bendita em obediência, o salmista continua buscando o auxílio do Senhor para continuar vivendo sob a bênção de Deus em obediência ao santo mandamento. Então perceba, no verso 57, ele diz, o Senhor é a minha porção. Nós vimos isso na semana passada. E ele diz, eu disse que guardaria as tuas palavras. Então ele vê o Senhor como a sua herança, como a sua riqueza, como a sua porção. E ele se volta para a palavra, claro, para continuar tendo mais ainda consciência dessa herança no Senhor. E busca mais o Senhor para viver de acordo com a vontade do Senhor. E o que então ele faz na sequência? Ele busca mais a face de Deus. Ele ora ao Senhor, nós vamos ver isso. E o que ele pede nessa oração? Como ele pede? E no que se fundamenta a sua petição? Basicamente, nós iremos considerar isso. Ou seja, o pedido do salmista, a maneira como ele se aproxima de Deus e no que se fundamenta a sua petição. Então veja, ter o Senhor como sua porção era algo que demandava mais ainda do salmista, ou seja, mais da graça do Senhor. Talvez, não sei, possa ser um pensamento que nós temos, eu tenho o Senhor, tudo está resolvido. Sim, é claro, mas também não. Como assim, pastor? Porque eu preciso ainda mais dele para continuar tendo mais dele. Então, embora eu já tenha o Senhor, eu preciso mais do Senhor. Somente o favor do Senhor mantém o favor do Senhor.
Então, por isso que ele, no versículo número 58, ele pede por mais graça. Veja, ele diz, imploro, Senhor, de todo o coração, a tua graça. Ele já tem o Senhor como sua porção. Ele já tem o Senhor como sua herança. Mas o que ele pede? Mais ainda do Senhor. Ou seja, ter o conhecimento do Senhor demanda que tenhamos mais conhecimento do Senhor. Ter da graça do Senhor demanda que tenhamos mais da graça do Senhor. Para manutenção do que temos, enriquecimento do que temos e crescimento naquilo que temos da parte de Deus. Interessante isso, né? Então, Senhor, eu quero a Ti. E quando eu tenho a Ti, eu preciso mais de Ti. Eu não posso manter essa relação. Eu não posso dar subsistência a essa relação. Eu não posso nutrir essa relação por mim mesmo. Eu preciso de graça. Eu preciso de poder. Eu preciso da manifestação do Senhor para que a graça continue sendo, de fato, graça sobre graça. Somente eu poderia pedir muitas coisas a Deus. Ele já diz, eu tenho o Senhor como minha porção, o Senhor como minha herança. Mas ele sabia que o favorecimento do Senhor é que seria determinante e imprescindível para a sua vida. Salmo 63, abre comigo, o salmista diz isso, olha só. Salmo 63. Olha o que está escrito. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Do verso 1 ao verso 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Veja, meu Deus. Tu és o meu Deus forte. Poderíamos observar aqui a relação com o Senhor ser a porção. Mas veja, Tu és o meu Deus e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo, Senhor, no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Ele diz, os meus lábios te louvam. Como igreja, como crentes, nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais da sua graça. Nós precisamos mais do seu favor. Embora o Senhor seja o nosso Deus, e louvado seja Ele por isso, nós precisamos mais dele. Nunca chegaremos ao ponto de dizer, já tenho de graça o que me é necessário ou suficiente, no sentido de que eu não preciso buscar mais. Claro, o Senhor sempre supre as nossas necessidades, mas nós precisamos de mais graça, do seu poder, do seu favor. É por isso que ele diz, imploro de todo o coração a tua graça. Barnabé, os irmãos lembram, né? Lá em Atos, veja, capítulo 11, quando ele chega, né, a notícia de que o evangelho chega a Antioquia, ela precisa ser conferida pelos apóstolos, era importante isso. Então eles enviam Barnabé até lá. Em Atos 11, 23, diz que quando Barnabé chegou ali, está escrito, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ou seja, Barnabé constata que é uma igreja verdadeira pela graça de Deus que está ali. O favor do Senhor sobre a igreja. É disso que toda igreja precisa, é disso que nós precisamos, irmãos. Às vezes nós pensamos que precisamos de outras coisas como igreja. Mas nós temos que aprender a estarmos juntos aqui, sentados, cultuando, orando e dizendo sempre, Senhor, mais graça, Senhor, mais poder, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais do Teu favor. E nós percebemos e sentimos sim a graça de Deus, o sobrenatural. Isso não é uma questão apenas cognitiva, isso envolve e inflama todo o nosso ser. Barnabé não teve ali definições precisas teológicas, pelo menos o texto não diz isso, até mesmo ele busca Saulo para por um ano ensinar aqueles irmãos, mas uma coisa ele viu, mesmo de forma incipiente, graça abundante sobre Antioquia. O apóstolo Paulo, ao enfrentar as afrontas de Satanás, as lutas e as oposições inerentes ao ministério, ele entendeu isso também, e ouviu do Senhor, né? 2 Coríntios 12, né? Os irmãos conhecem o texto. Está escrito, 2 Coríntios 12, Paulo diz, verso 9 e 10, que ele orou ao Senhor, a partir do verso 8, ele disse, pediu 3 vezes ao Senhor que afastasse dele a afronta que ele enfrentava. E o Senhor falou para ele no verso 9, a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa sorte, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja, paralelo de graça com poder. Favor, poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. De fato, Paulo, ele ficou consolado, porque entendeu que na dinâmica do reino, os reveses, as lutas, as tribulações e as perseguições são catalisadores da graça de Deus, são catalisadores de mais graça, do favor do Senhor, que se compadece do seu povo que sofre e dispensa mais ainda sobre o mesmo, mais favor. Interessante isso. Evangelho de João, capítulo 1. O apóstolo registra para nós isso, né? Essa relação maravilhosa com o poder de Deus. Em Cristo. A suma de tudo é que em Cristo nós aprendemos, mediante as Escrituras, que temos graça sobre graça. Veja o verso 16, João capítulo 1, verso 16. Vamos ler a partir do verso 15, está escrito, João testemunhando a respeito dele, do mestre, ele exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Veja o verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Então Cristo de fato é tudo, e ele continua, recebido da sua plenitude e graça, o que está escrito? Sobre graça. Graça sobre graça. Por essa razão, os apóstolos insistiam em evocar e em invocar a graça de Deus sobre a igreja. Apenas um exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, veja o apóstolo Paulo no início da epístola, ele diz assim, 2 Coríntios 1, ele começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros. Graça, sempre graça. No final da epístola, 2 Coríntios capítulo 13, veja no último versículo, Paulo nos diz, verso 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus sejam com todos vós. Ou seja, nós precisamos, irmãos, do princípio ao fim, graça, de mais poder. É por isso que o salmista no Salmo 119, agora você volta para lá e entende ele dizer, imploro de todo o coração a tua graça. Nós precisamos de graça. De fato, nós temos um depósito de graça inesgotável a nosso favor. Essa manhã tem graça para você. Essa manhã tem graça para a sua casa. Essa manhã tem graça para nós como igreja. Essa manhã tem graça para todas as suas necessidades. De fato, não houve, nem há, nem haverá um momento sequer em que a graça de Deus não esteja sobre nossa vida. Você dormirá hoje sob a graça e acordará amanhã também sob a graça. Graça, poder, bondade, favor do Senhor. É isso que Ele pede. O que nós temos pedido a Deus. Né? Pedimos tantas coisas, às vezes, que estão completamente distantes, fora daquilo que realmente o Senhor quer nos dar abundantemente. Mas como Ele pede? Volta para o Salmo 119, Ele diz, imploro de todo o coração a Tua graça. E Ele diz, compadece-te de mim. Irmãos, é sempre assim. Uma vida de oração é o que nos comunica mais graça. Às vezes, você vê que até mesmo o ato de você dizer, Senhor, me dá da Tua graça, você está o quê? Orando. A graça vem até nós por essa relação autêntica com Deus. Ou seja, a comunicação da graça vem mediante a comunhão com o Deus de toda graça. Só podemos ter mais graça tendo mais dele. A graça é dele. Ele é a própria graça. Ele se doa a nós. A sua graça, Ele se dá graciosamente a nós. E como nós temos mais dele, falando com Ele, tendo um relacionamento autêntico com Ele, através de uma vida de oração. Sempre assim. Se você ora mais, mais graça estará à sua disposição.
É sempre assim. Pode observar. Com quem você tem mais proximidade, você quer falar mais. Você quer conversar mais. Isso é no casamento, são com os filhos, amigos, enfim. Com a relação divina não é diferente. A oração sempre nos colocará em uma postura correta. Sabe, irmãos, a importância da oração é porque ela nos coloca na postura correta para recebermos o favor do Senhor. Deus favorece a quem diante dele se humilha. Ou seja, nós nos colocamos diante do Deus de toda graça e imploramos. Nós não exigimos, nós não determinamos, nós não queremos o nosso direito, nós imploramos, dizendo: Senhor, tem pena de mim. Nós temos que aprender isso. O salmista implora, o salmista pede. Essa é a postura correta daqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor. Veja o Salmo 51, os irmãos conhecem, né? Mas vamos ler o verso primeiro. Olha o que está escrito, né? Davi, considerando o seu pecado. Ele diz no verso primeiro: compadece-te de mim, ó Deus. Exatamente o que ele está dizendo no Salmo 119. Compadece-te de mim. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Isaías 66, esse texto também é belíssimo, né? Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da minha juventude. Uma irmã vizinha, morava vizinha à minha casa, uma senhora. Foi ela até que me deu a minha primeira Bíblia presente. E ela gostava de dizer isso aqui, está escrito, né? Assim diz o Senhor, Isaías 66. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Que beleza é isso. Os grandes procuram os grandes na nossa sociedade. Eles não querem os miseráveis perto de si. Não querem. Os ricos, os poderosos querem pessoas da sua estirpe próximas a eles. Mas com Deus não é assim. Ele tem tudo. Ele é o sublime, o alto, o glorioso. Ele fez todas as coisas. Ele fala em Ageu 2:8, minha prata, meu é o ouro. O Senhor fez todas as coisas. Mas de quem eu gosto? Para quem eu olho? Com quem eu tenho prazer de me relacionar? Pessoas aflitas, contritas, abatidas em seu espírito, porque percebem-se pecadoras, ante a mim, o Senhor de toda glória. Para esses eu olho, o Senhor está dizendo. Para quem treme da minha palavra, para quem abre a Bíblia e sofre por ainda não ser o que ela determina, que o seja. Para esses eu olho, não para os arrogantes, não para os pedantes, não para os teólogos profissionais, não, para os que tremem. Para esses eu olho. Para esses eu derramo graça, e mais graça. Eu me relaciono com esses. A humildade, de fato, é determinante em nossa relação com Deus. É importante, veja, considerarmos também o coração. Além de implorar, além de dizer que é um miserável, o salmista se compadece, tem pena de mim, ele faz isso de todo o coração. Ele não era apenas alguém habituado ao rito cultico da adoração. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Eu digo isso, eu fico vigiando o meu coração. Porque né, nós estamos no culto e eu digo assim, como pastor, eu estou aqui, eu estou pensando em muitas coisas. Estou observando muitas coisas. Né? Algum problema, alguma coisa, se um ar está funcionando ou não, as luzes. Eu estou observando tudo isso. Cântico, o microfone, tudo. Vou, faço, né? Gosto de fazer o tour pela igreja, observo o que está faltando, o que está precisando. Mas não tirar o foco da adoração.
não ser apenas uma gestão, não ser apenas uma questão de se cuidar das coisas estruturais e esquecer do coração. Não cantar automaticamente, não ler por ler, não fechar os olhos apenas por mera convenção social religiosa. Mas parar diante da Bíblia, orar diante das Escrituras, ouvir os cânticos, meditar, aplicar o coração, se denunciar diante da luz que está brilhando pela pregação. Nós nos acostumamos com isso. E nos tornamos peritos. O salmista diz: eu imploro de todo o coração, traga o seu coração para a adoração. Subjugue a sua mente que divaga. Coloque o seu coração aos pés de Cristo. Ele não chegava e fazia orações por fazer, como o fariseu estava acostumado, como está lá em Lucas, né, capítulo 16. Mas como publicano, ser propício a mim que sou pecador. Ou seja, o salmista buscava a Deus com o âmago. E você sabe, quando a sua adoração é dos dentes para fora, você sabe disso. Você percebe. As coisas ficam indiferentes para você. Por essa razão, irmãos, o verdadeiro culto a Deus envolve as entranhas do adorador. A profundidade do seu coração. A entrega, a outorga de todo ser, porque o Senhor é digno. É por isso que Deuteronômio 6, sempre a teologia leva à oração de joelhos dobrados. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Está escrito isso? Deuteronômio 6,4. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E o Senhor Jesus em Marcos 12, do 28 ao 30, você pode conferir, ele diz: amarás o Senhor teu Deus. E isso é a verdadeira adoração, isso é o verdadeiro culto, é a maneira correta, é a atitude correta de se achegar ao Senhor. Você quer mais graça? Então ore mais. Ore mais. Você ora 10 minutos, ore para orar 20. Você ora 20 minutos, ore para orar 40. Quando você perceber a importância disso, aí você lê livros, né? Porque tem um movimento que a gente faz errado na nossa vida, né? Quando eu li a primeira vez a história dos vultos do passado, homens de Deus, né? Como nós conhecemos, aí, claro, os biógrafos relatam, né? E fulano acordava às 4:30 da manhã e ficava em oração até 7:30 da manhã. Eu disse: meu Deus do céu. Aí lá ia eu tentar fazer isso aí. Acordava trambecando, fazia uma coisa. Estava dormindo, conseguia. Você tenta fazer isso de forma mecânica, mas quando você começa a conviver com Deus, e vê a importância das coisas, vê a dimensão espiritual das coisas, você de repente vai ver: meu Deus, eu estou aqui orando. Quanto tempo passou? Nem sei. Estou lendo a Escritura, estou orando, meditando, e de repente aquilo que você via como algo a ser imitado, é algo que está impregnado em você. De orar por minutos, por horas, de ler a Escritura, de priorizar, prezar as relações, ou seja, que trazem mais ainda progresso à sua alma. Você quer mais graça? Ore mais. Você quer mais graça? Se humilhe mais. Você quer mais graça? Entregue o seu coração ao Senhor e suplique a Ele por misericórdia. Uma coisa eu lhe garanto: graça não falta. Nunca houve nem haverá racionamento de graça. Nunca. Nunca receberemos uma placa, um comunicado do céu dizendo: hoje a graça disponível apenas no nível tal. Não. O que falta são corações contritos para ter mais graça. Para concluirmos, veja no verso 58, nós vimos o que ele pede, o modo como ele pede, e vemos que ele pede com base na palavra de Deus. Olha o que está escrito: imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Irmãos, isso é muito interessante, é uma coisa que também nós não aprendemos. Sabemos, talvez até algumas vezes, mas... você já leu a Bíblia para Deus? Que é isso, pastor? Sim. Não? Você pegar a Bíblia e dizer:
imploro de todo o coração a tua graça. Senhor, a graça é tua. Tu estás dizendo aqui. Me dá da tua graça. Porque tu falou que quem implorar de todo o coração, tu dá. Então, Senhor, se tu se importa com quem é contrito, tu se importa com aquele que enxerga a sua miséria e se volta para ti, tu dá a tua graça. Então, Senhor, foi tu que falou, Pai. Leia a Bíblia para Deus. Ele tem prazer nisso. Devolva para Ele o que Ele mais ama, o Verbo. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Verbo se fez carne. Fale com Ele através do Verbo e diga que é no Verbo que você quer viver e Ele ouvirá a sua voz. Não são seus argumentos. Você não convence o Senhor porque é hábil. Você convence o Senhor porque você usa a palavra de Deus da maneira como lhe agrada. Ou seja, o próprio Deus. De onde vem toda essa confiança do salmista? Ele é um miserável, ele é pecador, ele pede graça. A confiança dele não está nele, nós sabemos quem foi Davi. Na hora que eu falo de Davi, todo mundo lembra de quê? Batseba. Todo mundo lembra de quê? De Urias. Esse é o nosso grande problema. Sempre lembramos dos irmãos com os seus pecados, mas Deus se lembra de nós em Cristo. Em Cristo. Então ele diz, eu não vou falar aqui de mim não, Senhor. Eu não vou buscar o teu favor baseado em história de crente, história de vida, história de feitos, história na família, porque isso tudo é nada diante de ti. Mas uma coisa eu sei, a tua palavra diz que tu é Deus que dá graça, me dá graça. Ele confia no Deus que se revelou na sua palavra. Nós temos que entender isso. Interessante Jonas, né? É muito maravilhoso isso aqui. Está de forma negativa, mas é para ensinar a gente isso. Jonas 4, abre comigo a escritura. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Interessante isso. Jonas 4, verso 1 em diante, diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente ficou irado e orou ao Senhor. Tá certo. Tá com raiva? Ora. Tá certo. Tá irado? Tá desgostoso com alguma coisa? Ore. É melhor orar do que falar. Orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso, pois eu sabia, João está dizendo, que tu és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas está orando aqui com o sentimento errado, mas está falando com Deus, está certo. Deus não nos lança fora por isso. E Jonas está aqui lamentando porque Deus é bom demais. Nós temos aqui outra promessa, mesmo colocado de forma pelo profeta, em que ele se indigna por ver os adversários sendo beneficiados pelo favor do Senhor. Ele disse, eu sabia. É por isso que eu não queria vir para cá, porque se tu manda pregar, é porque tu quer salvar. Tu é Deus clemente, tu é Deus misericordioso, tu é Deus tardio em irar-se. Ele tinha esse entendimento, mesmo que usando ele de forma equivocada, Jonas. Ele não queria que a graça de Deus se estendesse para além. Não é? Porque ele entendia que era demais isso. Deus estava sendo bondoso demais com gente que merecia ser exterminada. Na perspectiva dele. E claro, todo homem merece a condenação. O salmista, então, sabe que Deus é clemente. O salmista sabe que Deus é misericordioso. O salmista sabe que Deus é tardio em irar-se. Ele sabia que Deus amava a verdade no íntimo. Então, por isso que ele faz essa oração, né? O Salmo 51, verso 6, está escrito, veja a beleza desse versículo, lembre dele quando você pecar. Eis que te compraz na verdade no íntimo, Salmo 51, 6. E no recôndito me fazes conhecer sabedoria. Tu sabes, Senhor, o desejo que eu tenho de ser um homem ou uma mulher melhor. Tu sabes disso.
Ele sabia que Deus era mais alto do que ele, mas que Deus se deleitava em ouvir o contrito. Pedro vai dizer que Deus ele resiste aos soberbos, mas concede o quê? Graça aos humildes. Ele sabia que Deus não reteria a sua bondade. Deixa eu ler essa última referência com os irmãos. Juízes, capítulo 10. Olha a beleza desse texto. Existem outros, mas eu trouxe essa referência apenas para os irmãos verem. O que caracteriza a época dos juízes, né? Uma anarquia, podemos dizer assim. Cada um fazia o que achava mais reto aos seus olhos. Você pode observar esse refrão no livro dos Juízes. Então, todo mundo faz o que acha melhor, o que acha correto, o que quer, o que dá na telha, como a gente costuma dizer. E então Deus enviava, levantava inimigos, opressores, que capturavam o povo, julgavam o povo por anos, décadas. Mas olha o que acontecia. Juízes 10, verso de número 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado. Faz-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tirar-nos deuses alheios do meio de si e servir ao Senhor. Olha o que está escrito na parte B do versículo. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Sabe o que acontece? Deus fica segurando aquilo que Ele quer te dar. Retendo. Para nos disciplinar, para nos ensinar como Pai. Mas chega uma hora que Ele não consegue, Ele se derrama em graça. Se você disser, eu sou pecador, eu sou desobediente, eu não fiz e não faço o que Tu demanda de mim. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor, era só isso que eu queria ouvir. Tome graça. Ele derrama graça. Ele não consegue reter a sua compaixão. Ele não consegue segurar. Deus não consegue deixar de ser bom. Ele não consegue. Precisamos, então, nos voltar para a palavra. Pega um texto como esse. Senhor, Tu ouviu os filhos de Israel na idolatria. Ouve-nos também. Precisamos nos voltar para as promessas de Deus. Precisamos confiar no que está escrito, no que está revelado na Escritura Sagrada. Concluindo, irmãos, do que nós precisamos? Graça. Precisamos buscar o Deus de toda graça. Como? De forma contrita, através da oração, fundamentados na sua palavra. Hoje tem graça, e muita graça, para a Igreja Batista de Parquelândia. Pai Celeste, nós te louvamos por Tua palavra, ela é a verdade, e suplicamos, Senhor, dá-nos da Tua graça. Visita o estado mais miserável essa manhã, Senhor, e faz desse estado mais miserável o palco da Tua graça. A vida que adentrou aqui mais complexa, a vida mais complicada, aquele ou aquela que nessa hora diz, não tem mais jeito, hoje é o dia de se ter jeito. Transforma, Senhor. Aqueles que hoje adentraram entristecidos, possam sentir a Tua graça. Aqueles que estão fracos, possam ser fortalecidos com a Tua graça. Os casamentos que estão quebrados possam ser restaurados por Tua graça. Os corações dos pais voltados aos filhos mediante a Tua graça. E a igreja viva graça sobre graça, de modo que alguém aqui adentre e diga, nessa igreja há a graça de Deus. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, Pai. Amém.